Imagina que você tá com 1000 problemas. Seu trabalho tá instável, você tá ganhando uma mixaria, seu cachorro tá doente, você tem que levar ele no médico, sua namorada te largou, seus pais estão envelhecendo, as coisas definitivamente não estão indo bem. Você de verdade decide que dessa vez vai confiar em Deus e que vai a uma igreja. Seu amigo te recomenda uma igreja muito boa, da qual ele frequenta. Quando você chega, percebe que todo mundo tá usando roupas de tons parecidos. Na entrada tem recepcionista, salão de jogos, chapelaria. Quando você entra no auditório, há um ambiente escrito área VIP. Você estranha tudo aquilo, mas você já tá ali. Até que, de repente, quem aparece no púlpito é esse cara. Esqueça aquela imagem que você tem do pastor antigo, de terno humilde, da Bíblia gasta, debaixo do braço. O que temos aqui é a evolução final do evangelho, o pastor CEO. André Valadão não é apenas um cara que lidera a igreja. Ele gerencia uma empresa de influência, estética e de capital. Da Lagoinha para o mundo, ele construiu um sistema onde a prosperidade não é uma promessa divina, mas um estilo de se vestir. Consegue perceber que o reino se parece mais com uma Faria Lima gospel do que com o evangelho? Hoje vamos abrir um balanço patrimonial da fé do líder espiritual que transformou seu palco em um balcão de negócios e a igreja em um clube VIP para poucos escolhidos. Sob seu comando, a Igreja Batista da Lagoinha deixou de ser um nome para virar uma marca licenciada. A expansão foi agressiva, seguindo a lógica do estilo corporativo. Revelando a tão famosa área VIP aqui da Igreja Lagoinha de Alphaville. Mas o que não te contaram é que essa área VIP é só para os voluntários aqui da igreja. Essa área aqui é a área dos jogos, onde todos os voluntários podem jogar e se divertir. E sim, menina, essa sala tem direito até a massagens. Tem noção que a gente tem até uma mesa de drenagem para as pernas? Aqui a gente tem área de maquiagem e também de cabelo. Agora entendi porque as voluntárias dessa igreja sempre estão bem bonitas. E a melhor parte, a parte da comida. Aqui todos os voluntários têm acesso ao almoço e jantar. Olha só, o que vende não é o mercado da fé, essa doutrina, é o sentimento de pertencimento. E fica ainda melhor se você se sentir parte de uma elite. E a Lagoinha Orlando virou a principal referência dessa nova era. Um lugar sagrado para brasileiros ricos na Flórida, que buscam um selo de aprovação divino para o seu exílio de luxo, longe dos problemas reais do Brasil. Eu quero que você observe atentamente ao que ele veste em cada pregação. Não estamos falando de roupas comuns, mas de um inventário de luxo que inclui marcas como Gucci, Louis Vuitton e Balenciaga. Eu confesso que eu nem sei pronunciar esse nome, não sei se tá certo. Mas pra ele, o acessório de luxo não é apenas vaidade, é a maior prova material da unção. É uma teologia visual. Se o pastor brilha com ouro, com couro italiano, é porque o negócio com Deus tá prosperando. O problema é que essa estética cria um abismo com o fiel que financia isso por meio do dízimo, que é um estilo de vida que ele jamais poderia alcançar, com exceção das celebridades que têm acesso à área VIP. Sabe o apartamento que você vai levar uns 20 anos para pagar? Pois é, o preço de uma das peças do colecionador, exibidas com naturalidade enquanto ele gesticula e coincidentemente está pedindo ofertas. Nesse caso, o relógio aqui não serve apenas para marcar as horas, mas para marcar a distância social. É a demonstração de poder do objeto. O líder precisa ser o homem mais bem-sucedido da sala para que a sua mensagem de prosperidade tenha autoridade. Do meu ponto de vista, essa ostentação é a forma prática de convencimento psicológico, porque o fiel desavisado, para não dizer outra coisa, observa e admira. 6 igrejas apareceram nas investigações. 3 delas tinham indícios de lavagem de dinheiro e todas as 3 tiveram o sigilo quebrado e foi entregue àqueles que assinaram os requerimentos. Não vi comentários mais depois que os relatórios chegaram. Outras 3, incluindo a Lagoinha, tinham pessoas investigadas que fizeram contribuições. Todos os sigilos bancários das pessoas investigadas foram quebrados e estão à disposição daqueles... Agora vamos para uma polêmica recente do pastor da Cúpula da Lagoinha, que recebia um salário mensal de R$1 milhão e abriu as cortinas dos bastidores financeiros. Tinha muito discurso falando em sacrifício para a obra, ao mesmo tempo em que a folha de pagamento fala de enriquecimento meteórico. Como justificar um salário de 7 dígitos em uma instituição que tem imunidade tributária? E eu não sou contra nem a favor de imposto em instituições religiosas. Eu não tenho propriedade para falar disso. Mas o que eu comento aqui é a prova de que a estrutura foi desenhada para sustentar essa casta, que, na minha humilde e talvez boba opinião, está transformando a fé em um esquema de pirâmide, onde o topo vive em um paraíso fiscal particular.
Há também uma briga pública com sua irmã, Ana Paula Valadão, aquela das músicas famosas do Diante do Trono, lembra? Bom, e essa treta não foi apenas um desentendimento familiar, foi uma guerra por território e narrativa. De um lado, a adoração mística, do outro, o personagem político e comercial. Atrás das câmeras, o que reina não é a harmonia cristã que eles tanto pregam, mas a disputa pelo controle da herança espiritual do imenso patrimônio da família. E eu sei que nenhuma família é perfeita, eu entendo que isso é comum entre parentes, eles brigarem, tá tudo certo. Mas eu tô falando da família Valadão, brigando de maneira exposta e judicialmente. E você sabe por quê? Eu acho que é por causa do Faz-me Rir, mas eu não posso afirmar isso. Mas o que tá exposto é o controle e o uso da marca Lagoinha. Como um líder religioso acumula um patrimônio tão absurdo em tão pouco tempo? E o mais interessante é que o Valadão nem faz questão de esconder a vida de magnata. Mansões cinematográficas, carros esportivos e um estilo de vida de celebridade internacional. O enriquecimento é apenas uma bênção, mas ele não menciona que o produto que ele está vendendo é a esperança para os aflitos. E a esperança que ele vende, eu uso aspas e de forma metafórica, para uma segurança jurídica, já que eu não sei até onde esse vídeo vai chegar. Agora o que me resta é apenas uma pergunta. Seria essa a mercantilização da fé levada ao extremo? O Senhor simplesmente inaugurou um auditório para mais de 20 mil pessoas. Nosso antigo auditório era para 7 mil pessoas, mas precisamos expandir. E acreditem ou não, isso aqui ainda ficou pequeno. Faltou cadeiras para as pessoas virem aqui ouvir sobre Jesus. Nessa inauguração, contamos com o Marcelo Marques no louvor, nosso pastor André Fernandes e também o louvor aqui da casa, Alpha Music. E na pregação tivemos Dave Leonardo. Não é mérito de um homem, é mérito dele. Caso queira tirar a prova de alguma das coisas que foram e vão ser faladas aqui, dê uma ida em uma das novas sedes da Lagoinha, nos bairros mais nobres do país. A iluminação parece uma boate, o som é um festival e o público é milimetricamente selecionado pela moda. A elitização é uma estratégia interessante. Criar um ambiente onde o pobre se sinta estranho e o rico se sinta em casa. Conseguiu criar uma bolha de perfeição, onde os problemas do Brasil real, como por exemplo a fome e a miséria, são ignorados em favor de um discurso de sucesso e vitória. E o interessante é que ele descobriu uma fórmula básica que a polêmica gera cliques, e os cliques geram engajamento. Suas falas agressivas sobre temas sociais não são simples erros, são iscas planejadas. É muito mais fácil trocar o sermão da montanha pelo clickbait do ódio, garantindo que seu nome nunca saia do topo das buscas. E a sua vida é um verdadeiro reality show de ostentação. Ele precisa postar cada viagem na classe executiva, cada prato caro, cada encontro com poderosos. Há uma necessidade patológica de ser admirado e invejado. Será que ser um ídolo é melhor que ser um servo? A resposta tá óbvia pra ele. O Instagram é o verdadeiro templo, onde ele recebe a adoração diária de seguidores que sonham em ter a vida de luxo que ele exibe sem pudor. Você sabia que há caravanas para Israel, que são vendidas como experiências espirituais, que pra mim não passam de pacotes de turismo, de luxo? Olha só que interessante, não são 40 dias no deserto, mas sim um resort da fé com a vista pro mar e um hotel 5 estrelas. E perceba que o alinhamento com pautas políticas não é apenas ideológico, ele é comercial, ele é estratégico. Nada melhor que utilizar a influência sobre o seu rebanho como moeda de troca em Brasília. O negócio é o seguinte: acesso à sua audiência em troca de proximidade com o poder executivo e legislativo. Sabe qual que é o nome disso? É a teocracia do interesse pessoal disfarçado de patriotismo de conveniência. Você mostra que é patriota, que luta pela nação, ao mesmo tempo que convenientemente, coincidentemente, acerta algum interesse pessoal. Eu não tô falando aqui que eu só tô falando que é muita coincidência. E tá tudo certo, coincidências acontecem. Você tá olhando pro lado, olhando pro outro, pensando em um, pensando em outro, olhando... Não, você vai cair, meu irmão. Deus tá mandando te dizer nesse dia: viva a simplicidade do reino. Olhe pra frente, olha pro que Deus colocou na tua vida. Você é minha filha. Enquanto ele vive cercado de seguranças e luxos na Flórida, o Andrezão prega que os fiéis devem confiar e esperar nas dificuldades. É muito fácil pregar isso quando você tem uma conta bancária tão bonitinha assim. Pra mim, isso não passa de um cinismo absoluto. Há uma colheita do dízimo e o fiel fica com o ônus da esperança por um milagre financeiro que, na prática, coincidentemente, novamente, acontece de maneira recorrente apenas na conta do pastor. Como a maioria desse tipo de influencer, ele utiliza a imagem da esposa e dos filhos para suavizar seu império de negócios. As fotos da família perfeita servem para passar uma ideia de pureza e estabilidade, criando uma proteção emocional contra qualquer investigação sobre seus métodos financeiros. A família tradicional está sendo usada para validar um modelo de bom negócio. Agora eu vou falar sobre um assunto bastante delicado. Onde estão os balanços reais da Lagoinha? Para onde vai o dinheiro arrecadado de maneira global via Pix? A falta de transparência parece ser o pilar que sustenta o enriquecimento do clã Valadão.
Em qualquer empresa do mercado, ele teria que prestar contas aos acionistas. Na igreja, ele usa a autoridade pastoral para manter as contas fechadas às 7 chaves, longe do fisco e dos olhos do povo. E você que está assistindo esse vídeo, não acha no mínimo curioso que o centro de comando foi deslocado para os Estados Unidos? Eu acho que, além do status, existe uma estratégia da distância. Quando ele opera um império financeiro a partir da Flórida, ele cria um sistema de proteção contra as leis fiscais do Brasil. Eu acho que eu vou chamar de flagelo dourado. Lá, a estrutura de arrecadação via Pix e doações globais entra em um void escuro, onde o braço da justiça brasileira tem dificuldade em alcançar. Tem noção que o nosso empreendedor sagrado transformou a fé em um ativo offshore, onde o lucro flui livremente para o exterior, mas a responsabilidade social e fiscal fica presa na burocracia das fronteiras? É a gestão da fé como paraíso fiscal de almas. Nas redes sociais, ele responde aos questionamentos com uma mistura de arrogância e deboche infantil. Se coloca em um nível de escolhido, como se tivesse uma linha direta com o céu, que ninguém mais possui. Não aceita o contraditório. Quem pergunta é rotulado de invejoso, de servo do mal. É uma tática de silenciamento de quem tem muito a esconder e pouco a explicar. A liderança da igreja é formada por um círculo íntimo de leais que aproveitam de privilégios que nem conseguimos imaginar. Não é uma hierarquia baseada em mérito espiritual, mas sim uma fidelidade ao CEO. É um esquema de amigos do rei, onde o cargo eclesiástico é apenas um título para justificar o acesso aos recursos da instituição, transformando a fé em um clube privado de benefícios. E enquanto a marca se expande para bairros nobres, internacionais, o trabalho nas periferias brasileiras apenas diminui. Seu projeto não contempla o pobre mais pobre, ele busca o dízimo de quem realmente tem potencial de investimento. É a exclusão social instalada dentro da casa de oração. Parece que para ele o evangelho é uma ferramenta de ascensão para quem já tem os meios e ignora totalmente quem está na base da pirâmide social. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar um dia sem ser o centro das atenções? Ele tá sempre no ar, seja por uma declaração preconceituosa ou por uma foto do carro novo, ele precisa do choque. Um ser viciado na adrenalina da relevância digital. Sem a movimentação da internet, ele sente um vazio, triste, solitário. E você sabe por quê? Eu acho que é porque a sua identidade real foi totalmente engolida pela sua persona de pastor ostentação. Ele frequenta os mesmos ambientes, usa as mesmas marcas e busca o mesmo prestígio que os bilionários de hoje. É o pastor que deseja o brilho do mundo secular sem abrir a mão do controle total sobre seu gado religioso que o sustenta. Observe a pele, observe os dentes, observe o cabelo e o semblante milimetricamente retocado. O escolhido não aceita o envelhecimento nem a imperfeição. Ele é o símbolo da harmonização facial gospel. Essa obsessão pela aparência perfeita reflete o que ele faz com o evangelho. Filtra tudo que é feio, tudo que é sofrimento e tudo que é humano. Onde a dor não tem espaço e a dúvida é pecado. É uma figura de plástico, uma Barbie no altar, que precisa manter a carcaça impecável para que o produto Vitória continue sendo comprado por uma audiência que não suporta a própria realidade. O maior problema desse modelo de liderança não é o suposto desvio de dinheiro, mas o desvio de propósito. E olha só, não tô afirmando que há um desvio de dinheiro, tô falando que caso haja algum desvio. Quando faz da Lagoinha uma franquia de luxo, ele tá matando a espiritualidade que um dia a família Valadão representou. Ele substituiu a adoração pelo espetáculo da Bíblia, pelo manual de coaching financeiro. E o que ele tá deixando para a próxima geração é um deserto de verdade, disfarçado de Éden do consumo. Quando as luzes do palco se apagarem e o hype das redes sociais passar, o que vai sobrar não serão vidas transformadas, mas um rastro de fiéis endividados e frustrados que acreditaram que Deus morava no preço do seu Rolex. É o fim de uma era, o fim do pastor e o triunfo definitivo do negociante de milagres. Acaba que, no fim do dia, o império do André Valadão não é sobre o evangelho, pelo menos na minha opinião. É sobre o fortalecimento de um nome. É a construção de uma catedral do ego, sustentada por tijolo de joias caras e cimento de influência política. Ele trocou o id por todo mundo por venha para o meu clube de luxo. O reino dele é totalmente desse mundo. Tem CPF, tem conta em banco internacional e tem custo social que a fé brasileira ainda vai demorar décadas para pagar.